Olá, aqui é o Jefferson Dias, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Indie Power e nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre o uso de 3D, de modelagem 3D, para poder criar pixel art. É um processo que eu gosto de utilizar bastante no meu trabalho aqui, principalmente nesse jogo novo que eu estou criando, que é o Área 37. Eu tenho utilizado bastante o recurso do 3D para poder facilitar em alguns pontos. E antes de começar a entrar no tema, provavelmente vai aparecer em algum momento do vídeo, aparecer não, né? Vai ficar um pouco de ruído aí no fundo do vídeo, por causa de uma máquina aqui que está ligada, mas eu preciso gravar esse vídeo nesse momento, então não tem muito o que fazer, né? Ou eu faço esse vídeo ou eu espero semana que vem. Então eu prefiro gravar o vídeo mesmo que tenha um pouco de ruído. O uso do 3D na produção de pixel art não é uma coisa de agora. Ela já vem sendo utilizada, já tem bastante tempo, seja como uma base para poder fazer um 3D por cima, ou até mesmo como um 3D pré-renderizado. Por exemplo, alguns jogos do Super Nintendo, como por exemplo Killer Instinct, Donkey Kong, aqueles gráficos, eles foram feitos através do 3D. Eles faziam uma modelagem 3D, renderizava aquilo e digitalizava, colocava ali dentro do game. Então 3D pré-renderizado. Só que dessa forma, o 3D pré-renderizado é basicamente você pegar o render e já jogar ele ali para ser a pixel art, digamos assim, ser o gráfico do jogo. Quando eu falo de utilizar o 3D para poder criar pixel art, não é necessariamente fazer um pré-renderizado assim, literalmente, pegar ali o resultado do render e jogar para dentro do jogo. Geralmente eu gosto de fazer o render daquilo que eu preciso fazer, do 3D, e trabalhar em cima para fazer uma melhoria. Então tem um processo híbrido entre o 3D pré-renderizado junto com a pixel art. Então eu mesclo os dois para chegar no resultado que eu pretendo alcançar. E isso já vem sendo utilizado bastante tempo, desde lá dos anos 90 já se utiliza o 3D para fazer pixel art. E não tem por que a gente não utilizar atualmente, até porque existem bastante software, bastante tecnologia que te permite fazer coisas interessantes em 3D, e hoje é bem mais fácil, né? Os computadores são melhores, suportam bem o 3D e não tem por que a gente não utilizar. Eu geralmente utilizo o 3D e recomendo o uso principalmente quando a gente precisa fazer, por exemplo, objetos ou gráficos que vão ter rotações ou movimentos muito complexos, que às vezes demoraria muito tempo para a gente fazer ali no manual e às vezes leva tempo e nem fica bom. Então sempre que você vai trabalhar com rotações complexas, com ângulos muito que você não está acostumado a trabalhar, eu recomendo o uso do 3D. Outra utilidade também é quando você precisa trabalhar alguma coisa que você vai ter essa questão de rotação, de ângulos, tudo mais, e também quando você precisa ter um padrão no design de alguma coisa. Por exemplo, eu utilizei, nesse jogo Área 37, e eu vou mostrar aqui nesse vídeo, para fazer, por exemplo, as cutscenes. Então as cutscenes têm ali algumas cenas do personagem que está em ângulos diferentes, a animação em si é simples, porém ele está em ângulos diferentes, mas eu preciso manter um padrão, eu não posso fazer, por exemplo, uma cena da cutscene e o personagem está de um jeito, na outra ele está de outro, então eu queria manter um padrão de uma forma mais prática, que eu não levasse tanto tempo, então eu optei pelo 3D. Eu fiz ali o personagem 3D,
para poder utilizar não só nas cutscenes, mas também em outras situações, como por exemplo ilustração. Depois eu vou mostrar aqui uma ilustração que eu fiz a partir do modelo 3D. Então, às vezes, ter um modelinho 3D ele te facilita bastante, porque você vai ter opções de colocar aquele modelo em diferentes ângulos, trabalhar animações complexas, sem gastar muito tempo. E se você quer aprender pixel art, não sabe nada de pixel art, quer começar a estudar, eu vou deixar os links na descrição do meu curso de pixel art. Você pode adquirir o curso de pixel art através do curso Game Art Total, que é um curso que aborda basicamente de tudo sobre arte para jogos, 2D, 3D, pixel art e tudo mais. Ou você pode adquirir o curso avulso, somente o pixel art, seja através do site da IndiePower ou então através da Udemy. Eu vou deixar todos os links aí na descrição. O curso avulso é apenas R$40. Não é 40 por mês. Você paga R$40 e é acesso vitalício. Você estuda no seu ritmo, quando você quiser. Pode reassistir as aulas quantas vezes quiser. E você pode também participar do nosso grupo no Discord, que o pessoal discute bastante, passa bastante dica, avalia suas artes. Então você pode mandar lá os trabalhos que você está fazendo, que o pessoal é bem engajado em poder estar se ajudando. Tem um grupo que está bem interessante para dar suporte aos alunos do Pixel Art. Então os links vão estar aí na descrição. Então, enfim, eu vou mostrar aqui algumas coisas que eu separei. Deixa eu colocar aqui. E vamos mudar aqui a cena. Então, beleza. Aqui eu tenho um tileset. Esse tileset eu ainda não mostrei ele aqui no canal, que é o tileset da segunda fase do jogo, que é um cenário mais industrial. É meio que um laboratório, na verdade vai ser uma fábrica. E se você olhar aqui, é um tileset normal, tudo mais, não tem nada demais. Porém, esses objetos que eu tenho aqui, que é como se fossem umas torres, mas na verdade faz parte da plataforma, eles foram feitos em 3D. Eu fiz primeiro, na verdade eu nem fiz o modelo 3D, eu pesquisei na internet por assets de ficção científica. Eu entrei naquele site TurboSquid, que ele serve para você baixar, vender modelos 3D e por aí vai. E eu procurei por sci-fi. Aí eu baixei aqui esses modelos aqui, esse kit. Eu tirei um print aqui, porque eu tenho um outro arquivo no Blender que está aberto, que depois eu vou mostrar. Então, para eu não ter que ficar abrindo muito arquivo aqui, alternando, eu só tirei um print. Mas é basicamente alguns modelos 3D de assets de ficção científica. Você pesquisando nessas plataformas de modelos 3D, você vai achar bastante coisa. E aí eu peguei, nesse cenário que eu estou utilizando esse objeto aqui. Eu renderizei esse objeto, então fica o render dessa forma. Renderizei num tamanho bem pequeno, como dá para ver aqui, e com uma resolução mais baixa, então ele fica bem simplificado. Só que ele fica muito sujo, digamos assim. Por exemplo, o lado de cá ele não está muito bem definido, aqui fica bem bagunçado os pixels. Então eu renderizo isso aqui. E aí eu trabalho esse objeto 3D até ele chegar nesse resultado. Vou até jogar ele aqui para você ver meio que um antes e depois, olha só. Então não é só renderizar e jogar ali para o seu gráfico. Você precisa renderizar, ele não vai ficar perfeito, como a gente vê aqui. Aí você vai vir fazendo um retrabalho por cima dele. Aí você vai substituir cores. Aqui com o balde de tinta, por exemplo, você consegue pegar algumas cores aqui, vir aqui e fazer a substituição, por exemplo.
Aí você substitui cores e depois vai trabalhando. Eu não vou ensinar como fazer isso, talvez depois em um vídeo futuro eu mostre o passo a passo de como pesquisar um objeto, como você configura para renderizar. Geralmente eu renderizo em preto e branco, né? Sem textura, sem cor, sem nada, e depois vem aqui trabalhando. O princípio aqui, a base é a mesma, olha só. Dá para você perceber que esse objeto aqui é esse daqui. Só que esse daqui está bem mais trabalhado. Olha só o efeito de reflexo que foi feito aqui, de luz e sombra. Ele foi todo retrabalhado para ficar mais bonito, né? Mais interessante. Eu tenho essa outro objeto aqui também, que foi feito a partir de um 3D, que foi esse daqui. Eu acho que eu não tenho ele aqui no... Deixa eu procurar. Eu acho que não sei. Ele, na verdade, é esse objeto aqui. É esse objeto que foi utilizado. Eu só virei ele, coloquei no ângulo adequado. Vou pegar ele aqui, passar para cá só para a gente fazer aqui a comparação. No caso aqui, se você observar, esse aqui está até mais largo, né? Porque eu vou ajustando o objeto. Então eu trabalho aqui por cima e vou criando, fazendo algumas alterações também até chegar no resultado que seja interessante. Só que agiliza bastante o processo, porque às vezes, se eu fosse fazer isso aqui do zero, de cabeça, às vezes eu nem teria a ideia de chegar nesse resultado. Aí você pega um 3D, joga ali e vai trabalhando, tendo ideias. Então, é uma forma de você também começar alguma coisa, né? Quando você está ali na dúvida do que fazer. Eu também utilizei ali na plataforma da fase 1, tá aqui, e eu utilizei aqui no caso essa caixa. Eu renderizei, também baixei essa caixa na internet, eu não fiz ela. Vou jogar ela para cá. E aí eu fiz esse objeto aqui. Só que aqui ele está mais reduzido. Então esse aqui ele está um pouco maior, depois eu dei uma reduzida nesses gráficos. Mas se você observar aqui, ó, é essa caixa basicamente. O que foi feito foi a substituição de cor e foi feito aqui um trabalho de textura para dar esse efeito mais rústico, né? Como se estivesse enferrujado, como se a superfície não tivesse lisa. Enquanto que aqui eu trabalhei com superfícies lisas, ó, linhas mais retas, esses efeitos aqui de sombra e luz para dar esse efeito de polido, esse efeito mais metálico. Nesse daqui já foi o contrário, né? Eu já trabalhei linhas mais pontilhadas, que não tem aquela linearidade. Aqui, por exemplo, nesse pedaço bem irregular, para dar esse efeito de amassado. É como se fosse uma base metálica, só que ela está toda amassada, toda enferrujada. Até mesmo as cores ali, puxando ali para o marrom, dá esse efeito. Aqui essa parte aqui mais clara dá o efeito metálico, né? Aquela parte polida, mas as laterais, as bordas estão mais corroídas. Aí você vai criando esse efeito. Então a ideia é essa, é pegar o render e trabalhar em cima dele. Eu também fiz isso na cutscene. Deixa eu procurar aqui onde que eu tenho a cutscene. Então tá aqui, ó. Essa aqui é a cutscene finalizada. Eu fiz essa cutscene a partir de um modelo 3D. Então eu vou mostrar aqui o processo para você ver. Deixa eu colocar aqui o modelo 3D. Então tá aqui. Fiz esse modelo 3D que eu também utilizei para fazer ilustração. Tá aqui, ó, a ilustração que eu fiz. Eu abri ele aqui no EasySprite. Deixa eu substituir aqui, né? Então tá aqui, ó. Coloquei ele aqui no EasySprite só para poder facilitar. Mas eu fiz no Krita. É basicamente esse personagem, aí eu fiz uma pintura por cima. Para poder gerar esse aspecto de pintura digital. Eu coloquei também uma textura para parecer como se fosse uma tela de pintura, dar um efeito mais gasto.
ficou parecendo as artes dos anos 60, 70, né? Aquelas ilustrações de, por exemplo, capas de livro ou até mesmo capas dos jogos do Atari. Ficou bem semelhante à estética. Que tudo feito a partir daquele modelo 3D, que eu vou abrir aqui de novo. Essa cena que eu criei aqui, ele com a arma aqui na mão, tudo mais, é para a cutscene que eu vou te mostrar. Então olha só a animação. Que é ele preparando aqui a arma. Esse aqui é o ângulo que vai ser renderizado. Ele, inclusive, ele está com algumas texturas. Vou colocar aqui. Deu uma travada. Espero que ele não feche. Eu acho que travou aqui. Mas, enfim. Ele tem uma textura. Agora apareceu. Ele foi texturizado dessa forma, num estilo mais cel shading. Então foi texturizado, tudo mais. Foi renderizado. Então aqui eu tenho o render. Deixa eu abrir aqui o Sprite novamente. Beleza, então eu criei o 3D, renderizei. Ficou esses frames aqui. Renderizei em baixa resolução. Deixa eu colocar aqui para uma escala de tempo menor, então ficou dessa forma. Olha como que fica bem feio, né? Fica aquela coisa esquisita. Olha o resultado final. Ficou dessa forma. Mas olha como que é a parte do 3D. Depois que eu faço esse render 3D, eu preciso diminuir o número de cores, porque olha só a quantidade de cores que tem aqui nessa imagem. Eu basicamente venho aqui e altero a paleta de cores, ainda não mudou nada. Aí eu venho aqui em Sprite, Color Mode e coloco aqui indexado. Aí ele fica dessa forma aqui, ó. Substituiu as cores e reduziu. Então reduziu bastante o número de cores. Aí eu abro ele aqui, vou fazendo algumas alterações porque ainda não ficou perfeito, né? Então tá aqui. Vou tirar aqui algumas coisas. Então ele fica dessa forma aqui. E aí eu vou trabalhando por cima. Aqui é o fundo, no caso. Aqui eu tenho... Deixa eu ver aqui, eu acho que eu não tenho nada nessa camada. Aqui eu tenho algumas correções no cabelo, como pode ver aqui. Olha só. Foi feito um retrabalho aqui por cima. Da parte do cabelo. E tenho aqui as correções do restante, no corpo. Olha só a diferença. No bruto, na imagem bruta e aqui com as correções. Então eu pego o 3D e faço um trabalho aqui por cima para poder corrigir a imagem. Então tá aqui como que fica a imagem, a parte corrigida, né? Isso aqui foi o que foi pintado. Isso aqui é a parte que foi aproveitada e isso aqui foi a pintura que eu tive que fazer. E no jogo tem várias outras cutscenes também utilizando o mesmo modelo 3D. A vantagem é que eu consigo fazer uma animação de mais qualidade, consigo trabalhar ângulos diferentes, consigo testar a minha cutscene antes, porque às vezes a gente vai fazer uma animação e depois chega o resultado final não fica aquilo que a gente espera. Aqui eu já consigo meio que fazer os testes antes de poder começar a trabalhar na pixel art. Então eu faço ali o 3D, consigo fazer diversas alterações, consigo fazer vários ângulos diferentes. Eu poderia colocar essa cena em diferentes angulações, como se a câmera estivesse pegando de lados diferentes. E eu consigo aproveitar esse mesmo modelo 3D para fazer cutscenes diferentes, que foi o que eu fiz. Eu criei cutscenes diferentes utilizando esse mesmo modelo, e aí eu não preciso ficar
redesenhando o personagem várias vezes, correndo o risco de que eu perca ali o padrão, porque pode acontecer. Você faz o primeiro desenho, o segundo desenho, o terceiro já perde a proporção, já perde o padrão, e aí não fica muito interessante. Então o 3D nesse caso funcionou muito bem. Então o resultado ficou bacana, não ficou aquela coisa de um 3D ali escancarado na cara, né? Do que se eu tivesse pego isso aqui, ó, aí não ia ser interessante. Ia ficar uma coisa toda bagunçada e aí já não é muito bonito, né? Agora, nessa versão aqui, que foi trabalhado ali por cima, já fica outra qualidade. Aí sim, parece que é de fato uma pixel art e não um 3D pré-renderizado. Então dá para utilizar o 3D sim, mas você tem que saber em que momento utilizar e saber trabalhar, fazer a pixel art por cima, né? Não é só pegar ali o 3D cru e jogar ali no seu jogo, senão não vai funcionar muito bem. Você precisa dar um trato ali, uma caprichada, criar ali uma line art. Eu trabalhei muito essa questão da line art aqui nos retoques, para que a line ficasse uma line art mais bem organizadinha, mais bonitinha, o que o original não tinha, por exemplo. Então você tem que ter essas manhas de fazer um trabalho interessante ali por cima. Bom, então é isso aí que eu queria passar aqui nesse vídeo, né? Mostrar um pouco do processo. Na verdade eu nem mostrei o processo, né? Falei ali por alto, mas talvez no outro vídeo, mais pra frente, eu possa mostrar como que faz isso, né? Mostrar todo o passo a passo para você fazer uma pixel art de qualidade a partir de um modelo 3D. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal se você está chegando agora. Deixe aí nos comentários o que você achou, se você utiliza, se você pretende utilizar essa técnica. E é isso aí. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!